Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Eu gostaria de utilizar esse pouco tempo que eu tenho para fazer vídeos para falar de alguma outra coisa, mas é o que está acontecendo nesse momento e eu acho que merece alguns minutos da nossa atenção. Vamos falar sobre esse problema que está ocorrendo nas bordas aí de alguns países na América do Sul. Estamos falando de Venezuela, Brasil e Colômbia. Então hoje é dia 24 de fevereiro, apenas dizendo a data, porque desde sexta-feira, a última, então dia 22 de fevereiro, vocês estão acompanhando aí em tempo real que as fronteiras estão, entre esses países, estão com a presença do exército, estão havendo alguns embates ali, alguns confrontos físicos, alguns embrólios, algumas situações diplomáticas que nós vamos comentar aqui. Não é segredo para ninguém que a Venezuela já há muitos anos, não de agora, passa por uma crise muito severa chamada socialismo. Por incrível que pareça, nós ainda temos pessoas no mundo que defendem o socialismo nas suas mais variadas formas. Isso foi feito na Venezuela. Isso tem como consequência esperada e natural uma crise econômica profunda, uma crise de abastecimento, uma completa irracionalidade no trato econômico, uma vez que quando você elimina a propriedade privada dos meios de produção, você mata por completo o mecanismo mais importante de informações que permite algum tipo de racionalização da economia, que é o sistema de preços, que se forma genuinamente através da preferência subjetiva, individual das pessoas que ali vivem, né? Então, nós temos ali um problema de abastecimento severo, o país carece de coisas básicas assim como papel higiênico, caixões, velas, pregos, alimentos em geral, produtos de higiene, pasta de dente é um luxo, para você arrumar uma ali, você tem que ser um amigo do ditador, eles é um amigo do rei, mas é um amigo do ditador nesse caso. Então, o país passa por uma situação materialmente falando muito triste, calamitosa, né? Que é a situação natural, nada de diferente se espera do socialismo. Diante dessa situação, dois países vizinhos, Brasil e Colômbia, resolveram juntar recursos e enviar mantimentos básicos para a Venezuela. Isso quer dizer algo um pouco maior do que parece querer dizer. Numa primeira análise, você pode dizer, bom, esses países querem ajudar o povo venezuelano que está passando por dificuldades. O fato é que essas pessoas, de uma maneira ou de outra, se beneficiariam de receber esses recursos porque lhes faz muita falta, certo? Porém, o seu ditador local não permitiu a entrada desses recursos, fechou as fronteiras e começou a impedir o trânsito de pessoas ali, e inclusive desses caminhões com essa ajuda. Isso gerou embates no local. Alguns populares tentaram facilitar a entrada dos caminhões com recursos, porque eles precisam do recurso, o exército, a polícia entrou em combate com eles, causou aí a perda de algumas vidas, uma situação nem um pouco desejável, evidentemente. E agora estamos nesse clima hostil aqui, de ameaças daqui, de lá, problemas diplomáticos, tudo mais. Bom, o que eu queria ressaltar, e que eu acabei já mudando um pouco de assunto, é que essa ajuda humanitária, ela não quer dizer apenas uma ajuda pontual às pessoas que ali vivem, que de fato precisam desses recursos. Isso é, junto da ajuda dos recursos, uma mensagem diplomática, uma mensagem para o mundo, uma mensagem, uma cutucada, vamos usar esse termo, na própria Venezuela. E uma cutucada inteligente, porque ela tem duas consequências possíveis, e vamos falar delas aqui. Que é você dizer que, olha, essa situação na Venezuela já passou dos limites, essa situação foi longe demais, e nós precisamos dar um basta nisso. Porque para onde você envia ajuda humanitária? Esse tipo de ajuda costuma chegar aonde? Pensa você por um instante. Em locais que sofreram abalos sísmicos de última grandeza, um furacão, né, um tornado acabou de destruir um estado inteiro, uma província inteira, um vulcão entrou em erupção, destruiu a cidade inteira, eles recebem esse tipo de ajuda. Ou seja, só lugares que passam por eventos extremos, por calamidades, recebem esse tipo de ajuda. Então, ao você enviar esse tipo de ajuda, é isso que você está dizendo. Olha, a situação na Venezuela chegou no seu limite, já não tem como piorar para além disso. Da mesma forma, o ditador local recusa a ajuda pelo mesmo motivo. Porque se ele aceita essa ajuda, ele está admitindo que realmente a situação já é um caos completo, fugiu completamente do controle e aumenta a pressão externa para que ele, então, dê um fim nisso, de alguma forma. E o fato é que a situação concreta é essa, é de calamidade efetivamente, pois não há furacão, tsunami, vulcão, terremoto ou bomba nuclear no mundo que cause tanta destruição quanto o socialismo. Então, se de um lado, se ele aceita, ele admite uma situação calamitosa interna, que ele não pode admitir, não, está tudo bem, na verdade o grande culpado é o imperialismo norte-americano, esse é o discurso, inclusive é o discurso que une os únicos dois países autorizados a ajudar a Venezuela nesse momento são Rússia e China, exatamente por conta do anti-americanismo,
por parte dos russos e dos chineses, por teorias de mundos multipolar e coisas muito mais complexas que isso. Por parte da Venezuela propriamente dito, é um discurso tacanho, mesquinho, apenas um pretexto, porque isso infelizmente pega aqui na América do Sul, né, a herança aí dos colonialistas, ou dos novos colonialistas, esse tipo de discurso, de narrativa, né, contra o imperialismo americano. Agora, se por um lado, se ele aceita, a situação fica ruim, se ele não aceita, também fica ruim, porque gera exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Se por um lado, Rússia e China podem ter alguma simpatia pela situação da Venezuela, tentando evitar um aumento da influência norte-americana, por outro, o resto do mundo inteiro não parece nem um pouco contente. Do resto do mundo, eu quero dizer, pelo menos do mundo ocidental, com certeza não. Claro que alguns países não estão nem um pouco preocupados com isso, mas em suma, dos países que os maiores atores aí do teatro político mundial, eles sim estão preocupados com a situação na Venezuela e não estão agradados com o que está acontecendo. Temos aí, então, a possibilidade de um conflito. Não acredito que vá acontecer, embora seja possível, nunca descarte essa hipótese, afinal de contas, né? Em última instância, sempre lembre que o poder bélico é o que manda na parada, né? Então a situação só se sustenta na Venezuela até esse momento, apesar desse caos completo, porque o exército, infelizmente, ainda responde ao seu ditador, o que é infeliz. E nós temos, inclusive, isso é algo complexo, porque a gente tem que contar com insurgências dentro do exército venezuelano para que essa situação tenha alguma possibilidade de melhora, porque intervenção externa nesse momento não parece ser o mais provável e nem saudável, porque isso abre pretextos para outros problemas em outros lugares do mundo. Infelizmente, o povo venezuelano, que já está passando por tudo isso, vai ter que ser um ator nessa história e continuar o processo de insurgência, e a gente vai ter que contar com a colaboração de traidores do exército. Traidores, no caso, do próprio exército e não do povo venezuelano. E é triste observar que há quem defenda isso, né? Você conhece, provavelmente, aí no seu círculo de pessoas, aí pelo menos não no círculo pessoal, como eu não tenho no círculo pessoal direto, mas lá nas redes sociais e tudo, você acaba conhecendo gente. Aqui no YouTube mesmo você vai encontrar uma meia dúzia de idiotas desse calibre aí, que defendem esse tipo de coisa. Então aquele seu amigo simpático ao PCdoB, ao PSOL, ao Haddad, né? Aquele pessoal assim aquele pessoal lunático que diz que vai votar no Haddad em defesa da democracia, um pessoal um pouco mais assim sequelado, não sei exatamente do que, o que eles fizeram ao longo da vida para chegar nesse estágio, mas com certeza você conhece. E é impressionante o grau de inconsciência dessas pessoas, né? De não notarem através de, primeiro, não repararem que do ponto de vista teórico isso que estão tentando fazer é falho. E por ser falho do ponto de vista teórico, está fadado a sempre falhar do ponto de vista prático. A experiência mostra isso com muita tranquilidade, você não precisa ir muito longe, e ainda assim algumas pessoas insistem em defender esse tipo de aberração. Então, é só uma breve consideração sobre o caso aqui. Você pode se inscrever nesse canal caso você queira receber mais vídeos. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.